Muito boa aqui. O Renan Henrique fez essa pergunta. Como você faz pra falar de comédia de um jeito tão intelectual sem deixar chato? Esse cara é diferenciado. Ó, Elogios do Renan Henrique. Mas é uma coisa, qualquer coisa que você vá, quando as pessoas sabem muito de uma parada, às vezes um cara se torna insuportável, chato, ou às vezes o cara nem sabe, mas gosta de falar muito e é chato, porque quem conhece o Gustavo Boleiro aqui sabe do que eu tô falando. Essa eu não vi chegar. Sobre muita coisa, inclusive. Então, às vezes o cara fica chato pelo lance de... Você gostou dessa, né, Rudy? Te atingi com essa aí. Enfim, piada interna. Mas muito boa essa pergunta. Parabéns, você vai ganhar um par de ingressos pro meu show, se for de São Paulo. Se não for, Cara, não vai ganhar. Primeiro que assim, eu falei isso num podcast do Deco Machado, que é um outro comediante que tá fazendo um podcast bacana pra caramba também agora. E ele me comentou sobre esse lance e tal. Acho que primeiro não é o lance de eu conhecer muito de comédia, conhecer tanto de comédia assim. Eu conheço bastante de comédia, mas não é... nossa, conheço muito mais que todos os comediantes. Eu acho que eu conheço... Não. Se o Abner tá falando, isso aqui sabe qualquer coisa. Eu acho que não. Eu acho que o lance... O que eu conheço bem e melhor do que a maioria dos comediantes é de didática. Então eu consigo colocar de uma forma didática dentro do episódio, né? Então... Teve pra não deixar que chato... foi o mais difícil, assim, pra conseguir passar isso? Putz, cara, pra deixar do jeito que eu queria, o mais difícil foi de storytelling. E coincidentemente, porque deu muito trabalho pra eu colocar numa forma didática que eu falasse, todo mundo vai entender o que eu quero passar aqui. A estrutura que eu quero colocar aqui... Pro nosso público que não manja, explica o que é o storytelling. O storytelling é o tipo de comédia que, por exemplo, o Di faz, o Ventura, o Afonso, que é de contar a história, né? Uhum. Então, para você conseguir contar a história e fazer, ter graça, você tem vários gatilhos, tem várias estruturas, você precisa atender algumas coisas para o público realmente entender a sua história, entender as premissas da sua história e conseguir achar graça nas tiradas que você faz. Então, o episódio que eu fiz de storytelling, ele foi muito voltado para... como que você monta, o que você precisa para montar. Então foi realmente um passo a passo muito detalhado e pegando vários caminhos. Então, eu falo primeiro, você já tem a história, você quer contar em forma de piada, como você faz? Ou eu não tenho a história, eu só tenho a piada e eu quero colocar uma história por trás da piada para ter graça. Então, eu sinceramente não sei como eu faço pra, sei lá, não soar arrogante e tal. Eu tento passar da forma que eu acho que as pessoas vão entender. Eu tento colocar de uma forma, dentro de uma didática que eu acho que eu consigo passar o que eu entendo. E é isso. Às vezes, obviamente, eu tomo muito mais cuidado em não ser cuzão do que não ser arrogante. No cuzão com comediante. Com comediante ou de fazer algum tipo de comentário e o cara ficar meio puto. Mas você sabe, talvez eu tenha te falado isso em off e não na frente das câmeras. Isso vai acontecer cedo ou tarde, porque o comediante tem ego pra caralho. Então, se você falar alguma coisa que discorde um pouquinho dele, o cara vai pegar a birra de você e vai ficar puto. Eu tô falando isso por eu fazer. Comentei do Boleiro aqui, talvez o Boleiro nem fale mais comigo depois dessa piada. Mas eu tô cagando pro Boleiro. O cara começa a piorar, né? Não, mas eu acho que... Todo mundo está cagando. Não, mas eu acho que o comediante tem um pouco desse do ego. Fala, ainda mais porque você não faz, né? Então, tipo, o cara nem faz comédia e quer ensinar como faz. Não, mano, o cara que curte. Eu acho que você tem que ouvir mais ele até, às vezes, do que um próprio comediante, porque é um fã de comédia. É o cara que vai consumir, que vai pagar pra ir ver um show, que é o que a gente... E aí, é muito mais fácil ele falar mal do que quem faz, quem tá na cena, você não... E aí entra duas coisas dessas, né? Acho que a primeira coisa que eu sempre tento passar você não precisa acreditar em tudo que eu falo e nem seguir tudo que eu tô te dizendo. Essa é a minha opinião, é assim que eu enxergo a comédia. Pra minha vida ideia, é isso. Exato, a minha ideia é trazer insights pra você realmente pensar sobre comédia, né? E tentar seguir o que você acha que acredita, que você acha que vai dar certo. Você pode não seguir nada que eu faço e dar certo, e tá tudo beleza também. E isso é uma dessas partes. E a segunda, esse lance de o cara não faz comédia. Eu entendo que eu não faço comédia e parte das experiências que vocês tiveram fazendo eu não vou conseguir ter. Eu não vou conseguir ter essa percepção. Sim. Às vezes a minha percepção pelo lado de fora é diferente de quem tá dentro. Então eu tento sempre ter um pouco de bom senso para não tentar passar isso. É meio que isso do storytelling. Você me citou no meu primeiro solo, que é o Sem Maldade, tá ali. É basicamente setup punch. Isso aí, identificação pra caramba. Então, a partir do segundo, por começar a ver coisas de fora... Inclusive, tem um show do Kevin Hart que eu não vou lembrar o nome agora. Que é no estádio, assim. Depois daquele do fogo. What Now.
Que ele tem um callback que ele faz todas as piadas, assim, ele faz história pra caralho. Então esse me inspirou muito pra fazer callback pra porra no meu show. Tanto que o Antissocial, nossa, tem callback, do Boa Noite até o final é só callback o show. Não tem nem piada, é só callback. E fechou com Boa Noite. Fechou com Boa Noite. Comecei com Boa Noite, terminei com Boa Noite. Porque me inspirou muito e ele fazia muita história. Eu já falei, pô, eu queria tentar fazer. E aí eu vi o Quatro Amigos, que o lance de você também tá vivendo com os caras que são foda, que o Ventura já fazia naturalmente, porque é dele. E o Afonso começou a fazer pra caralho. Então eu tava vendo o Afonso fazendo um monte de textão, assim, contando histórias boas pra caramba. E me inspirou pra caralho. Eu falava pra eles, mano, preciso fazer, quero fazer e tal. E nesse show eu comecei a contar, tipo, foi o primeiro que eu sentei pra escrever mesmo, assim, que é a história que eu fui viajar pra Natal. Eu consegui destrinchar coisa pra caralho. Virou até o callback final do show. E tem a história também da morte, que também eu consegui fazer nesse show, tipo, 2 histórias que eu nunca imaginei fazer por conta de ter referência de assistir comediantes. Às vezes, então, até a dica pra quem... A galera pergunta pra cara, pô, o que eu tenho que fazer pra evoluir como comediante, pra começar, mano, assiste, consome tudo. Exato. Nada vai ser melhor do que você consumir comédia, assistir vários comediantes, vários estilos, e você vai vendo o que você gosta, no que encaixa pra você. E storytelling é um negócio que você queria fazer, né? Porque eu acho que tem uma diferença. Você não vê isso como evolução? Ou tipo, eu acho que tem muita confusão de mudança de estilo com evolução. Acho que é mais evolução de querer fazer. Acho que meio que pode ser um desafio, por exemplo. Você, que era um cara pra caralho online, então você era meio parado fazendo online. Hoje você já é um cara que você faz um act, faz umas paradas. Foi uma evolução pra você e pra você. E meio que eu acho que você tá conseguindo fazer, ó, não ainda o storytelling, que nem é seu foco, mas antes você fazia uma piada da namorada, depois falava sobre ser pobre, aí falava de uma coisa. Você pegou uma história, né? Pegou o mesmo tema e destrinchou vários onliners sobre o tema. Então meio que você ficou uns 5 minutos falando da mesma coisa. Sim. Tem coisa que até então você não fazia antes. Tô tentando fazer mais assim. Exato. Às vezes pode fazer até como exercício, né? Pra testar um negócio novo, ver o que você Que é aquela parada, né? Que é o lance de ter mais silêncio, né? O storytelling, você tem silêncio. Me preocupava muito com isso, do lance de... Cara, a plateia tá quieta demais, precisa vir uma piada, não sei o que. O storytelling, às vezes você tem que dar uma respirada, deixar a plateia... É aquilo, a plateia tá interessada em você e não necessariamente rindo do que você tá falando. Né? É que aquele vídeo, não sei se todos viram aqui, do Will Smith com o Dave Chappelle, que o Chappelle, no momento, ele fala, você não precisa ser engraçado o tempo inteiro, você precisa ser interessante o tempo inteiro. Que eu acho que é o jeito mais... Prender a atenção, né? Prender a atenção, porque a galera vai estar com você, né? Isso. É diferente de se você tiver um texto que talvez tenha boas piadas, mas não seja tão interessante, não funcione tanto quanto um texto com menos piadas, só que uma coisa interessante. Boa. Uma curiosidade... Pode falar. De storytelling, você estava citando, qual o seu preferido, assim, de lá de fora, que faz? Eu gosto muito, muito do Gabriel Iglesias. Eu acho, cara, eu falei... Pra mim, se você for definir assim, tecnicamente, ele é muito bom. Quem tem um storytelling mais limpo, pra mim, é ele. Em relação à construção, quantidade de recursos que ele tem, como ele descreve. Pra mim, ele é fantástico. Ele conta... do Mulaney, eu acho. Porque ele é um time bem... Ele é um time devagar, time que eu gosto, tranquilo, não é muito exagerado, só que ele... pontua tão bem as coisas que você consegue ver a cena, assim, tipo, ele fala num carro de polícia, ele faz a sirene, faz os barulhos, tipo, ele faz os barulhos, escreve assim. tudo. Você consegue visualizar, caralho, aquilo aconteceu, eu acho bem foda. Pra mim, ele como storytelling, o Kevin Kevin online Hart... já sei que eu sou preferido do Gabi, né, mas... esse Uma curiosidade que já refere. Então,